Fala, meus queridos e minhas queridas, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Venho trazer aí algumas repercussões do jogo de ontem do Flamengo contra o Corinthians. Rapaz, a mídia só falou nisso aí. Não teve outro assunto, ficaram impressionados aí com a atuação do Flamengo e principalmente com a atuação de Lohan. Lohan, um dos grandes destaques do jogo de ontem. O garoto tem tudo para ser um excelente jogador, pegando mais experiência, pegando mais corpo. Segundo informações aí que eu obtive, né, ele se mudou para um apartamento mais próximo lá do CT Ninho do Urubu, montou uma academia em casa, tem um preparador físico, está se preparando bem aí mesmo para poder, toda vez que for acionado, ele está bem fisicamente. Eu tenho um primo que ele foi zagueiro do Vasco da Gama. E uma coisa que ele falou, eu guardo na minha mente, que é o que o Lohan tem feito. Você tem que estar preparado para todos os momentos. Você não sabe quando a sua chance vai chegar. Espero que o Lohan agarre essa chance dele com unhas e dentes. Então fica aí com as matérias, né, que foram postadas aí sobre o nosso Mengão do coração. Não esquece, começou a assistir, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e fique com as matérias aí. Bora falar então do Campeonato Brasileiro, que ontem teve só um jogo da Série A. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. Com esse resultado, como vocês podem ver aí na tabela, o time carioca assumiu a liderança da competição. Um bom resultado, porque a torcida tem cobrado bastante, né? A torcida tem cobrado bastante, é um investimento muito alto, né? Aquele time. Eu sempre acho que cobrança de torcida, eu acho uma chatice. Mas o Flamengo ontem respondeu. No final do jogo, inclusive, teve aplauso para o meia Lohan, de 17 anos. Ele foi o nome da partida, com um gol e uma assistência. Duas paixões medidas em milhões Brasil afora. Em milhares, numa tarde ensolarada de sábado no Rio de Janeiro. Ao todo, quase 57 mil torcedores estiveram no Maracanã para ver Flamengo e Corinthians. Numa sequência de 4 jogos sem perder, a torcida alvinegra estava animada, mesmo após a confusão para entrar no estádio. Um princípio de confusão, mas os torcedores já foram organizados e estão entrando aqui no setor B, no setor C. Mesmo sem muito espaço de sobra no setor para visitante. A torcida rubro-negra tinha espaço, mas estava irritada e pressionava o time que vinha de uma derrota para o Palestino na Libertadores no meio da semana. Quando ela rolou, o Corinthians tomou a iniciativa. A pressão na saída de bola rendeu um escanteio. Fagner bateu e Paulinho deu um susto no Rossi. Perde o Corinthians um grande momento! Mas dali pra frente, só deu Flamengo. A primeira chance perdida foi com o Léo Pereira. Ayrton Lucas tentou de fora da área e a trave salvou o Carlos Miguel. Um início frenético no Maracanã. Alan testou o goleiro do Corinthians de longe. Everton Cebolinha também tentou a sorte de fora da área. Mas o gigante de 2,04 metros acabou vencido por um chute fraco do Pedro, que passou por baixo do goleiro do Corinthians. O primeiro gol eu errei, todos sabem que é uma bola que é defensável para mim, eu sei que é defensável como para nossa equipe toda também é defensável e faz parte, cara. E tem também o mérito do Flamengo pelo lado direito de ataque. O De La Cruz tocou pro garoto Lohan, de 17 anos, que achou o Pedro. Vai aonde, hein, Félix Torres? Com um drible assim, um chute é o de menos. Olha o drible que ele deu! E a bola passando embaixo do Carlos Miguel. O ímpeto de marcar um gol e empatar expôs ainda mais o Corinthians. Drible de corpo do Cebolinha no Fagner. Arrancada. Chute na gaveta. Mas o Carlos Miguel estava lá de novo. O Flamengo finalizou 11 vezes no primeiro tempo, mas não ampliou o placar. Acabou correndo risco no segundo tempo. Quando o Garro cobrou a falta, o Yuri Alberto quase marcou de cabeça. E na sobra, o Rossi fez outro milagre no chute do Kaká. Kaká, defesaça do Rossi! 5 minutos depois, o Kaká bobeou na saída de bola, o Gerson roubou e deixou o Lohan livre para fazer 2-0. Esse jogo vai ficar marcado na minha história, o jogo mais importante para mim. E é isso, agora é trabalhar e focar no próximo jogo. Em janeiro do ano passado, num empate contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, o Lohan já tinha feito um gol e se tornado o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Flamengo. De lá pra cá, ele teve mais 10 chances no time principal e não voltou a fazer gol. 1 ano e 3 meses depois, esse gol que o Lohan marcou contra o Corinthians tem um sabor de recomeço para a carreira dessa jovem promessa rubro-negra. O aspecto do Lohan evoluir, ele é da base, ele é da formação dos atletas no ninho. Ele não é meu. Quanto mais nós tivermos a possibilidade de treinar para prepará-los, para que eles possam ter o desempenho, é o nosso trabalho. Mas ele vem
da formação, da captação, de todo o trabalho que o Flamengo tem. Ganha o Flamengo com mais uma boa opção no elenco para a sequência da temporada. Já no Corinthians, a novidade dos 3 zagueiros não deixou uma boa impressão, apesar de o Antônio Oliveira dizer que a derrota não teve nada a ver com isso. Portanto, não foi por situações estrutural e foi num momento na primeira parte em que o adversário realmente nos conseguiu ferir durante 15 minutos, em que criou ali um volume. Olha, fica a dica de um veterano da profissão com muita experiência de Corinthians. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Sereno com os altos e baixos do Flamengo. Agora, para falar com o nosso convidado especial, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, já vou colocar ele numa fogueira. Ele gosta de ser colocado na roda da conversa e gosta de perguntas que, digamos assim, geram de fato o debate. Lohan, hoje jogou muita bola, 17 anos, 1 gol, 1 assistência, 2 passes decisivos, 1 grande chance criada, 2 finalizações, foram 2 no gol, 5 dribles certos de 6, 83% de aproveitamento, 3 desarmes. E na tela tem até o elogio do Vinícius Júnior para o Lohan, tá aí. Craque de bola e marcando, o Lohan na tela, para você que nos acompanha com imagens, o elogio do Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, também cria do Flamengo, elogiando o Lohan. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Viga, já é hora do Lohan ser titular absoluto nesse Flamengo? E aí seria na vaga do Arrascaeta, daria para jogar os 2 juntos? Como é que faz pro Lohan ter mais oportunidades? Porque bola ele tem, nós vimos hoje, hein, Viga? Boa noite. Fala, Guilherme. Boa noite para você, pro Zé Manuel, pro Bruno, pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo dormindo aí, na liderança temporariamente, momentaneamente do Campeonato Brasileiro. Tinha que não só vencer, mas convencer. Acho até que o 2-0 ficou barato pro Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais, se não fosse o grandalhão goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. E acho que eu assisto e imagino o Flamengo jogando com o Lohan. E explico por quê. Eu rezo todos os dias para que o Flamengo encontre uma solução pelo lado direito. O que a gente chama de ponta direita, externo direito ou, como a gente diz ali, beirada pela direita, Por quê? Porque eu acho que o Luiz Araújo não é um jogador pronto, talhado para ser aquele atleta de 90 minutos. Entendo que o Lohan ele pode fazer essa função pela beirada de direita ou até mesmo compondo ali o meio de campo junto com o Jorge André Arrascaeta. Acho até que o Arrascaeta, certas vezes, fica buscando alguém, um Everton Ribeiro do passado, para tabelar, para pensar, para raciocinar, para abrir espaços e oportunidades. Então, entendo que o Lohan hoje, ele é mais jogador que o Luiz Araújo, embora tenha apenas 17 anos de idade, é um jogador mais útil do que o próprio Gerson, que vem envergando a braçadeira de capitão do Flamengo. Então, acho que se o técnico Tite tiver um pouco mais de coragem, sair dos seus preceitos, dos seus conceitos, muitos, inclusive, ultrapassados e já não mais atualizados, se ele der um refresh, um F5, vai entender que o menino de 17 anos de idade está pedindo passagem. E é preciso ter coragem, ousadia para efetivá-lo como titular, para que ele possa jogar pela direita, pela beirada pela direita e também compondo o meio de campo, ajudando ali o Jorge André Arrascaeta. E é preciso o técnico Tite entender de uma vez por todas que o De La Cruz, o Tite, o uruguaio é uruguaio, os dois nasceram no mesmo país, são conterrâneos, nasceram no mesmo país que é próspero em gerar e produzir grandes jogadores, mas são funções completamente diferentes. O De La Cruz é box to box, é de área a área, precisa de espaço, precisa correr, precisa se movimentar ao longo do campo. Enquanto que o Arrascaeta é aquele cara que recebe a bola, faz o currupino, lance genial, é capaz de fazer um golaço ou de colocar o seu parceiro, o seu companheiro na cara do gol. Então, entendo que o Lohan hoje seria essencial e fundamental no time titular para exercer 2 funções. Beirada pela direita, para fazer ali, às vezes, do Luiz Araújo, que entendo que é um jogador de 15, 20 minutos para sacudir e agitar o time do Flamengo contra o adversário numa segunda etapa, numa eventualidade de jogo,
e também para compor o meio de campo, ajudar o Arrascaeta quando o Arrascaeta estiver encaixotado, quando ele estiver muito marcado, como foi na partida contra o Palmeiras no 0-0 modorrento em São Paulo. Então, acho que se o técnico Tite abrir mão do conservadorismo, for um pouco mais ousado, que não é a marca dele, Lohan hoje é titular de olhos fechados no rubro-negro carioca. 56 mil espectadores hoje viram um Flamengo do jeito que a torcida espera que seja. Mais intenso, mais voraz, com mais vontade e fazendo jus a salários e investimentos. Salários de mais de 40 milhões de reais por mês e investimentos gigantescos com orçamento de 1,3 bilhão de reais, meu caro Guilherme. Guilherme, eu diria, Lohan já no time do Flamengo. Tá aí, o Viga volta já já, tenho mais uma pergunta para ele, mas quero ouvir também do Boni, do Bruno, do Zé, sobre esse garoto do Flamengo que de fato joga muita bola. Hoje foi o melhor da partida, um gol, uma assistência, enfim, o primeiro tempo dele foi espetacular, né? E por conta dele, o Flamengo poderia já na primeira etapa ter feito 2, 3, quem sabe 4-0, não foi apenas 1 no primeiro tempo. Lohan, Bruno Prado, já dá para cavar um espaço no time titular, Bruno? Sim, pode sim, jogou muita bola. Ele já vinha dando bons sinais, ele teve outros bons momentos, outras boas participações, mas hoje foi o primeiro grande jogo dele. Hoje ele foi titular, jogando centralizado, com bastante liberdade de movimentação, e para mim foi o melhor do jogo. Então ele vai ganhando espaço, né? Ele já vinha dando bons sinais, talvez por isso o Tite teve confiança de colocá-lo já como titular no jogo de hoje, e ele foi muito bem. Então ele vai cavar o espaço dele. Como dá para dar um exemplo do Estevão no Palmeiras, por exemplo, né? O Endrick já é uma coisa mais consolidada, mas o Estevão começou a entrar, foi bem, faz um gol ali, entra bem de novo, dá uma assistência. O Estevão tem sido titular na maioria dos jogos do Palmeiras. Então, o Lohan, assim como o Estevão, esses meninos muito jovens, o próprio Wesley do Corinthians, que também já teve bons jogos, só que ele sofre, o time que ele joga é muito fraco, então ele sofre com isso, eles vão ter altos e baixos. O Lohan não vai jogar bem sempre, vai ter jogo que ele vai muito mal, pode ter um momento ruim dele ali, um mês ruim dele, depois retoma. Então tem que ter essa paciência, mas ele hoje mostra a bola para ser um cara para jogar vários jogos, muitas vezes titular, pode ter um outro jogo fora. Acho que sim, dá para jogar Lohan e Arrascaeta. O Lohan pode fazer uma função saindo do lado, vindo para dentro, partindo possivelmente da direita para dentro. O Viga falou desse lado direito, também acho que o Flamengo, se conseguir arrumar uma alternativa melhor, não que o Luiz Araújo seja um jogador ruim, acho que o Luiz Araújo é muito útil, acho que o Luiz Araújo vai jogar bastante, ele pode não ser um titular absoluto, mas ele vai jogar bastante, só que se tiver uma alternativa ali que funcione bem, além dessa opção do Luiz Araújo, é bom. Hoje o Gerson fez um bom jogo circulando da direita para o meio, mas o Gerson tem sido muito irregular. O Lohan, com a Arrascaeta presente, pode fazer essa função. Eu acho até que ele ficou mais à vontade hoje centralizado, mas o Arrascaeta joga ali, o Arrascaeta tem partindo do lado, acho que hoje é difícil para ele. Já fez isso na carreira, tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo, mas hoje acho que ele tem dificuldade. Então o garoto pode fazer isso. Então ele vai cavar o espaço dele, sim. Eu dei o exemplo do Estevão, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Vai entrando, entra bem. Tem um jogo titular, vai muito bem, ele vai cavar o espaço dele. José Manuel, e hoje ele entrou por conta do Arrascaeta ainda não estar 100%, tá se preparando para jogar contra o Bolívar, né? Mas aproveitou a chance que teve, ou você acha que foi realmente uma opção técnica? Eu acho que nem só foi lembrando, a Arrascaeta vai para a Copa América daqui a pouco, né? Eu acho que nem foi pela ausência do Arrascaeta, porque o Tite tinha outras opções. Ele poderia ter entrado com o Luiz Araújo, de um lado, Cebolinha do outro e Pedro no comando, fazendo o meio campo com Alan, com De La Cruz e com Gerson. Na verdade, ele entrou porque o Flamengo não estava funcionando com o Gerson ali no meio campo. Ele soltou o Gerson ali para o ataque, no lado direito, e resolveu colocar o Lohan pelo meio, porque confia no garoto. O Tite tem dado cada vez mais espaço para ele, tem elogiado o Lohan, e ele entrou e comprovou que ele pode ser, sim, titular do Flamengo. Às vezes você fala, tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem não sei quem. Mas, cara, você tem que escalar quem funciona, quem estiver funcionando naquele momento. Né? O Flamengo, quem diria que há algum tempo atrás que o Breno Bidon seria titular absoluto? Hoje é uma loucura pensar em tirá-lo do time. Entrou e funcionou. O Wesley cresceu demais. Então, no lado do Flamengo, de repente é a vez do Lohan. Se deu certo hoje, por que não repetir na próxima quarta-feira? Dá uma sequência.
E aí a Arrascaeta tá bem. Sei lá, mexe em alguma outra função ali. Apesar de que, pelo que a gente conhece do Tite, né? É pouco provável que ele tire alguém que não seja por contusão. Se o Arrascaeta estiver bem, provavelmente o Arrascaeta volta e ele mantém o Gerson no time. Mas poderia, no próximo jogo, sei lá, descansar o Gerson. Ele não reclama de cansaço e deixar Tomara. o Lohan. Na minha escalação, Viga, o Lohan continuaria titular no próximo jogo e se continuar nessa pegada aí, jogando bem, porque é um garoto, ele pode oscilar, né? Mas enquanto estiver jogando bem, eu manteria ele no time. Ô Viga, quarta-feira, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Dá pra gente imaginar qual Flamengo em campo? O de hoje ou da partida contra o Palestino no meio de semana? O que você espera para quarta-feira, Maracanã lotado e uma decisão para o Flamengo na Libertadores? Em termos de vontade, de intensidade, de desejo, de tesão, com certeza vai ser o Flamengo de hoje, não o Flamengo nas últimas 5 ou 6 partidas, que deixou muito a desejar, criando um ambiente bastante desfavorável. Com relação à escalação, eu tô com a turma toda aí, acho que o Lohan hoje pede passagem, deve ser titular no time do Flamengo. Aí a questão é a seguinte: quem sairia do time para que o Lohan fosse o titular do rubro-negro carioca? Uma vez que a gente está trabalhando com a perspectiva de que o Arrascaeta é aquele intocável, imexível, como chegou a dizer no passado aquele famoso ministro, né, meu caro Zé Manuel? Então, vamos lá. Dando a braçadeira de capitão para o... Estou tentando pensar com a cabeça conservadora, já um tanto quanto ultrapassada para certos conceitos do técnico Tite. Se ele dá a braçadeira de capitão ao Gerson, dá moral para o Gerson, e o Gerson é um cara que está muito irregular, e mesmo assim tem toda essa valorização, estou entendendo que vai sobrar para o Lohan o banco de reservas contra o Bolívar no meio de semana, um jogo de tudo ou nada, vida ou morte para o Flamengo na competição continental, e depois, no segundo tempo, certamente vai ser usado, vai ser aproveitado. Agora, no meu time hoje, eu teria, já que não tem o Pulgar à disposição, o Alan como primeiro homem, já não tem a mesma pegada do Pulgar, mas é o que temos para o momento. Ainda acho que o Igor Jesus precisa ser melhor olhado, observa. O De La Cruz, pelo amor de Deus, como segundo homem, ele não é o Arrascaeta, é o cara do box to box, é o cara que tem que vir de trás, correr, ter espaço, se apresentar e dar aquela intensificada no time e também nos parceiros, e compondo ali o setor do meio de campo, inevitavelmente, o Arrascaeta. Mas pensando com a cabeça do técnico Tite, ele vai com essa formação e provavelmente vai jogar o Gerson para a direita e deixar o Lohan no banco de reserva. Mas se eu fosse o Tite, se eu fosse a comissão técnica, avaliaria a possibilidade de ter Lohan pela direita, o Cebolinha na esquerda, o Pedro, que está preocupando pelo jeito que saiu de campo hoje, centralizado, e o Arrascaeta um pouco atrás, ora caindo pela direita para ajudar o Lohan, ora tendo a ajuda do Lohan no setor do meio de campo, na criação do rubro-negro carioca. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho essa, para mim não tem essa história de idade, é novato, não tem bagagem, não tem experiência. Futebol é momento. O momento qual é? O Flamengo precisa vencer, convencer e principalmente derrotar o Bolívar, de preferência por uma margem de gols elástica, para não ter que fazer conta na última rodada. Então, de quem é o momento? De quem é a vez? Quem está voando, decolando, quem está na velocidade da luz? É o Lohan? Que jogue o Lohan. Gerson, meu amigo, dá um tempinho, aguarda, porque você não está voando tanto assim. Lembrando a todos vocês aí que após a vitória de ontem, o elenco do Flamengo folgou hoje, se reapresentam amanhã no CT Ninho do Urubu às 15 horas e vão aí começar o treinamento, né, focado no jogo contra o Bolívar na quarta-feira, dia 15, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Esse jogo será exibido pela Rede Globo de televisão, TV aberta. Valeu? Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passando a nos seguir. E não esquece, acione o sino para todos os vídeos. Dá aquela moral aí, saudações.